Uma das melhores formas de ganhar dinheiro no mercado financeiro é operando padrões gráficos ou padrões de preço. Nesse vídeo a gente vai ver os 8 melhores padrões gráficos para quem gosta de ganhar dinheiro. Se você não gosta de ganhar dinheiro, tá no canal errado, vai assistir canal de floricultura. Então eu vou começar separando os padrões em 3 categorias, já que figuras da análise técnica são diferentes de padrões de candlestick, que por sua vez são diferentes da tal da bandeira, da flâmula. Então vamos esclarecer tudo, agora você vai entender de fato as diversas categorias de padrões de preço e vai terminar esse vídeo sabendo os 8 melhores padrões da análise técnica. Um dos tópicos mais fascinantes do mercado financeiro são os padrões gráficos, que nada mais são do que formas reconhecíveis que aparecem no gráfico com recorrência. Por conta disso, possuem valor preditivo. Calma que eu vou simplificar, mas deixa eu começar do início. A oscilação dos preços é resultado da ação de milhares de seres humanos comprando e vendendo, governados por emoções como medo e ganância. É difícil prever o comportamento de um ser humano isoladamente, mas o conjunto de seres humanos, as massas, elas se comportam de maneira previsível. No caso do mercado financeiro, milhares de compradores e vendedores produzem padrões reconhecíveis nos gráficos dos preços. E quando a gente identifica esses padrões, a gente consegue se posicionar no mercado de modo a extrair um lucro que compense o risco que a gente assumiu. A gente pode dividir os padrões de preços, ou padrões gráficos, como queira chamar, em 3 categorias. A primeira categoria é a de padrões grandes. Aqui a gente tem figuras gráficas como ombro, cabeça, ombro, topo duplo, retângulo. A segunda categoria é a de padrões pequenos. Aqui a gente vai ter bandeira, flâmula. Então a formação de uma bandeira ela vai acontecer ali com poucos candles já vão conseguir formar uma bandeira. Enquanto os grandes padrões como retângulo e ombro, cabeça, ombro, eles vão envolver ali uma faixa de negociação maior. Já vai ficar tudo bem claro, tá? Eu vou dar aqui exemplos e tudo mais. Beleza, então a gente tem padrões grandes, padrões pequenos e qual a terceira categoria? São a de padrões que podem ser formados por um único candle ou por 2 ou por 3, ou seja, os padrões de candlestick. Beleza, mas quais são os melhores padrões que esses milhares de compradores e vendedores geram a todo momento no mercado? Quais são os 8 melhores padrões? Tem um vídeo específico de pivô de reversão nesse canal, então eu só vou mostrar aqui brevemente o que é um pivô. Quando terminar o vídeo, você assiste o vídeo completo de pivô de reversão, vou deixar o link na descrição. Então, pessoal, tem aqui meu e-book, que inclusive é de graça, tá? Mas para conseguir esse e-book, você tem que abrir uma conta no BTG Pactual pelo meu link, beleza? Tem que ativar a RLP e aí você vai receber esse e-book. O que acontece? O mercado que vinha numa tendência de baixa, ou seja, uma progressão de topos e fundos descendentes. Cada topo é mais baixo do que o topo anterior. E o fundo também. Cada topo, cada fundo é mais baixo que o anterior. Beleza, depois de uma tendência de baixa, a partir do momento que a gente estabelece um fundo mais alto que o fundo anterior e o topo é rompido, a gente tem aqui o que a gente chama de cabeça do pivô, tá sendo rompida, que configura ali a entrada por pivô de alta. Então, uma média móvel geralmente vai te ajudar, porque é justamente quando a tendência tá ali revertendo. Então, é óbvio que a média vai estar revertendo junto, tá? Se for uma média apropriada para a tendência que você tá enxergando, ela vai te ajudar a enxergar o próprio pivô de alta. Então, pessoal, aqui no meu livro vocês vão ver até como realizar o alvo do pivô usando projeção de Fibonacci, beleza? Tá bem completinho, recomendo mesmo vocês pegarem esse e-book. Então, pessoal, a entrada do pivô é quando rompe a cabeça do pivô, então o pivô de alta, a entrada na compra, é quando rompe a cabeça com stop no fundo, tá? Então o pivô precisa estabelecer um fundo mais alto que o fundo anterior. É no fundo 2, tá? No segundo fundo que você esconde o stop quando você entra no rompimento da cabeça do pivô. E você vai querer realizar a operação quando chegar ali em projeção de Fibonacci. Essa daqui é só a primeira projeção de Fibonacci, tem a projeção 2, projeção 3. Mas isso daí confere no vídeo específico de pivô depois que terminar esse vídeo. Só quero dizer que o pivô é um dos melhores, se não o melhor padrão gráfico que um trader vai operar. Apesar do pivô ser possivelmente o melhor padrão gráfico, eu não estou colocando aqui ordem, tá? Então eu vou mostrar 8 padrões muito bons para você operar, mas não tem ordem aqui de pior para o melhor ou melhor para o pior. Beleza, aí depois eu mostro aqui o pivô de baixa, pessoal, é a mesma lógica, tá? O mercado vinha numa tendência de alta e aí ele estabelece um topo mais baixo que o topo anterior, perde o fundo, estamos abaixo da média móvel, pode entrar vendido aqui, que você vai fazer uma entrada por pivô de baixo. E qual é o segundo padrão muito bom para você operar? É o retângulo, pessoal. É uma faixa de negociação ali que alguma hora o preço vai explodir para algum dos lados. Então o retângulo ele vai ser ou de continuação ou de reversão, mas você só sabe isso depois que ele rompe. Então não é muito importante isso. O importante é você esperar para qual lado vai romper o retângulo e aí você entra com stop
stop no topo anterior ou no fundo anterior. Mercado, pessoal, é caos e tranquilidade. Caos e tranquilidade. O retângulo é um momento de tranquilidade ali no mercado, um momento de equilíbrio entre oferta e demanda. E aí quando ele rompe para algum dos lados, é aí que é o caos que a gente chama. Então a gente tem um conceito muito importante na análise técnica dentro do retângulo, que é o quê? Que é o descanso do mercado. Ele estava numa tendência e aí ele lateralizou. Isso daí é um descanso do mercado. Depois de lateralizar, ele vai e engata a tendência. Pode ser um triângulo de continuação, como eu disse, então ele vai continuar na tendência que ele estava antes de entrar nessa faixa de negociação, que é o retângulo, ou ele pode romper para o lado seguinte, revertendo a tendência que vinha ao mercado antes de criar o retângulo. Terceiro padrão muito bom para você operar é qual? É o triângulo. Inclusive, eu diria que o triângulo é melhor do que o retângulo, porque simplesmente o triângulo ele vai afunilando. Então, ele vai criar ali um ponto muito bom para você entrar, um ponto específico. E o stop dele vai ser barato, porque como o preço foi afunilando, você vai ver que a entrada ela vai estar próxima do ponto onde vai estar o seu stop. E pelo fato do preço estar afunilando, isso vai causar depois que ele sair dessa figura, né, do triângulo, vai causar um movimento mais explosivo. Então, eu prefiro o triângulo do que o retângulo. Esses padrões que eu falei, pessoal, são os padrões grandes, tá? Então eles podem demorar muitos e muitos candles para serem formados. Agora a gente vai entrar na categoria de padrões pequenos, que são formados numa faixa de preço muito menor, onde o melhor de todos dessa categoria eu considero o gift. O gift, pessoal, é um presente para o trader. Ou seja, o preço estava ali subindo. Vamos imaginar na alta, tá? Mas serve também para baixa. Até que ele arma um candle contrário a essa tendência que vinha o preço. E logo em seguida, a máxima do gift é rompida e a tendência continua. Então, isso dá para o trader um ponto de entrada, que é no rompimento da máxima do gift ali, uma entrada na compra, e um ponto de posicionamento de stop, que é na mínima do gift. E é por isso que dizem que é um presente para o trader, porque é muito pior você entrar num mercado esticado. Você quer ver um gift ali, que vai te dar ali a possibilidade de montar uma relação risco-retorno muito boa. Por isso que ele é um presente para o trader. Gift é um dos melhores padrões para você operar. Inclusive, eu já disse aqui nesse canal que se você está tendo dificuldade aí na análise técnica, no trade, cara, se atenha a padrões como o pivô de reversão e gift. Beleza, a bandeira. Pessoal, a bandeira, ela também é um presente para o trader, quase como gift. Por quê? Porque ela também vai causar aquele efeito de um mercado que já estava esticado e aí ele descansa. E muitas vezes a bandeira vai descansar e ela vai justamente tocar na média móvel. Melhor coisa para um cara que opera tendência é entrar num mercado que não está esticado. Olha esse exemplo de bandeira de baixa. O preço vinha derretendo e aí ele cria ali um descanso que cria meio que uma faixa de negociação retangular, tá? Vocês já vão ver que a flâmula é triangular, a bandeira é retangular. Então observa essa bandeira de baixa. Depois que descansou o preço, construiu a bandeira, ele vai e rompe a extremidade de baixo, tá? Porque se é uma bandeira de baixa, a gente quer ver romper para baixo. A bandeira é um padrão de continuação, pessoal. Ela vai sempre descansar ali para continuar a tendência. E a projeção da bandeira, ou seja, o objetivo ali mínimo de realização, vai se dar a partir do mastro da bandeira. E o mastro da bandeira, o pessoal projeta errado aí no YouTube. Isso que é legal de você estar vendo esse canal, de você ser inscrito nesse canal. Que o pessoal acha que o mastro da bandeira, ele vai até dentro dos limites da bandeira. O mastro, na verdade, pessoal, isso daí você pode conferir no Martin Pring, análise técnica explicada. O mastro da bandeira, ele só vai até essa região aqui. E você projeta a partir do ponto de rompimento. Então tá todo mundo ensinando tudo errado, menos eu, então se inscreve no canal. Rápido recado aqui do nosso parceiro BTG Pactual. Se você não tem uma corretora de bolsa de valores brasileira ou tem, mas está querendo mudar, vem para o BTG Pactual, que é aqui que você vai encontrar as melhores condições, tanto para o trader quanto para o investidor. Então não tem por que você usar outra corretora. Vou deixar o link aqui embaixo para você abrir a sua conta no BTG Pactual e ainda vai ganhar o meu livro, tá? Só de abrir a conta pelo meu link, ativar a RLP, vai ganhar meu livro. O sexto padrão aqui, pessoal, é a flâmula. A flâmula é um padrão de continuação igual à bandeira. A única diferença da flâmula para a bandeira é o aspecto triangular. A flâmula, vocês percebem que é um pequeno triângulo. Por isso a tal da divisão. Para quem não tinha entendido, né? Padrões grandes, padrões pequenos. É isso. A flâmula, você com alguns candles ali, né? Às vezes está um do lado do outro. Você não tem nenhuma definição clara de topos e fundos. Mas ele já consegue formar uma flâmula ou uma bandeira. Uma pequena faixa de negociação. O triângulo e o retângulo, que são
grandes padrões, eles vão envolver uma negociação ali, uma movimentação de preço muito maior, uma faixa de negociação maior. Mas essa divisão em categorias é só para estudo, tá, pessoal? Na verdade, a gente fica ali olhando o gráfico, esperando armar algum padrão e a gente entra. Não interessa se é um padrão de candlestick ou se é uma figura gráfica, é tudo padrão de preço. Agora a gente entra na categoria de padrões de candlestick. E o que é um candlestick? É um tipo de representação gráfica da oscilação de preço. Então, o padrão de candlestick é um padrão de preço, é um padrão gráfico. A gente separa as categorias para estudar, como eu disse, mas é tudo padrão de preço. Estamos falando de um padrão gerado pela negociação de milhares de seres humanos e a gente quer identificar esse padrão para lucrar em cima. Não me interessa se é padrão de candlestick, se é uma figura gráfica. Então esse é o único vídeo do YouTube que vai te apresentar os 8 melhores padrões sem fazer muita discriminação entre categorias. Um dos melhores padrões que um trader vai operar é o martelo. Primeiro, a frequência que ele aparece é muito grande, então se você sabe operar martelo, você não vai ficar ocioso igual o cara que está tentando operar o padrão chamado aperto do Max. Tem um padrão de candlestick chamado aperto do Max. Eu tenho até um outro e-book, tá, de candlestick que eu mostro mais de 30 padrões. E um outro ponto, o martelo, ele vai te dar boa relação risco-retorno. Então a psicologia do martelo é o quê? O mercado tava derretendo e aí a gente consegue ver uma reação clara da parte compradora, já que cria uma sombra inferior grande. Isso daqui tá mostrando pra gente que teve uma defesa dos compradores desse nível de preço aqui. O mercado não tem mais força para continuar caindo. A sombra inferior grande revela isso, porque o martelo é uma sombra inferior grande comparada ao corpo. Então, rompeu a máxima do martelo, você vai entrar para pegar a reversão dessa tendência. É um padrão de reversão. E o stop é evidente, vai estar na mínima do martelo. Então, pessoal, não vou ficar aqui inventando padrão. Um dos melhores padrões para você operar é o martelo. O oitavo padrão aqui, um dos melhores para a gente operar, é simplesmente a estrela cadente. Só que a estrela cadente é um padrão que vai dar para a gente a possibilidade de operar vendido. E a gente sabe que o mercado costuma subir de escada e descer de elevador, porque o medo é maior que a ganância. Então, apesar da gente ver entusiasmos, né, bolhas ali que o preço faz quando está subindo, pode abrir aí os gráficos de qualquer ativo que você vai ver que os movimentos ali de queda, eles tendem a ter muito mais emoção ali envolvida. E é por isso que eu boto a estrela cadente como o oitavo melhor padrão para a gente operar. Primeiro que ele vai ter todos os motivos ali que eu falei do martelo, então ele vai ter uma sombra superior grande, um corpo pequeno. A gente vai ter um nível claro para posicionar o stop, que é na sombra superior ali, um tique, né, escondido atrás ali dessa sombra superior. A gente vai ter um ponto de entrada muito claro, que é quando rompe ali a mínima e você vai projetar essa estrela cadente. Com o martelo você também pode fazer isso em pelo menos 2 vezes, tá? Que você não quer fechar ali a operação 1 para 1. Então, se o seu stop tá na máxima dessa estrela cadente, como é que você vai fechar a sua operação quando você tiver o mesmo tamanho ali em termos de alvo? Não é legal. Então, a maior parte das pessoas vai buscar uma relação risco-retorno positiva. Então, é por isso que a gente costuma projetar o martelo ou a estrela cadente em 2 vezes pelo menos. Então o trader quer operar padrão lucrativo, padrão que aparece com frequência no gráfico, padrão que dê boa relação risco-retorno. Esse padrão pode ser constituído por um único candle, como no caso do padrão de candlestick, ou esse padrão pode ser constituído por uma faixa de negociação muito grande, como é o caso do retângulo. Então, independente da categoria que seja esse padrão, o trader está interessado no lucro. Se curtiu, deixa um like, se não curtiu, deixa um dislike, infelizmente, mas é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.